Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, colegas do Brasil, dos países vizinhos, quero aqui mostrar minha preocupação, e eu tenho procurado buscar o máximo de informações e falar o quanto menos, mas o que tem me preocupado muito essas declarações que eu vejo como, por exemplo, aqui logo do início, eu acredito que ou é preguiça de buscar novas informações, ou até mesmo falta de caráter, né? Porque no Brasil, e isso é importante salientar e falar aqui, 6 biomas sobrevivem. Além da Amazônia, tão falada aqui, nós temos a Caatinga, o Pantanal, o Cerrado, os Pampas e também a Mata Atlântica. Sabemos que, infelizmente, vem se degradando com o passar do ano. Isso tem que ser citado. Mas só para citar um dado aqui, a emissão de gás carbônico, do CO2, a França, em 2014, os últimos dados que tivemos acesso aqui, os dados de 2014, emitiu 4,57 toneladas. A Alemanha, economicamente correta, 8,89 toneladas. A Venezuela, nossa vizinha, mais de 6 toneladas. E o Brasil, com a imensidade que tem, e com a diversidade que tem, emitiu 2,59 toneladas. Então, senhor presidente, isso tem que ser também lembrado e citado aqui. Afinal de contas, algo me preocupa, porque o petróleo no mundo está sendo desvalorizado. Companhias montadoras de veículos já anunciaram que daqui a alguns anos vão deixar de produzir motores a combustão. Será que o que está envolvido em busca da Amazônia não é essa perca econômica que esses países vão ter com o passar do tempo? Já foi falado aqui por alguns colegas. A Amazônia não é o pulmão do mundo, como colocou aqui. O que enche os olhos, principalmente dos outros países em relação à nossa Amazônia, é a biodiversidade, é a grandiosidade que ela possui. Então, eu aqui quero lembrar os senhores, a França, por exemplo, recentemente, uma das maiores riquezas que eles possuem, pegou fogo, foi construída pelo homem, que foi a Catedral de Notre Dame. E ainda assim, não conseguiram cuidar para que lá não pegasse fogo. E agora vem querer falar da nossa Amazônia, né? Olha só, arrecadaram 600 milhões de euros para a reconstrução da Catedral de Notre Dame. Isso dá 2,6 bilhões de reais. Será, inclusive com doações de brasileiros. Será que a gente conseguiria algo nesse sentido para recuperar e para apagar um pouco do fogo da nossa Amazônia, né? Eu sei que ainda possuímos números inaceitáveis, que eu quero aqui falar de algo que alguns colegas não falaram, que esses números de queimadas, principalmente, que a gente vê, não são frutos do agronegócio produtivo. O agronegócio é a base, uma das principais bases da economia do Brasil. Juntos, representam 24% do PIB. Nesse ano, vem sendo responsável pelo saldo positivo de emprego que está sendo gerado no país. Esse mês, ocupou a 5ª posição, gerou mais de 4 mil empregos. Mas em maio, por exemplo, mais de 37.400 empregos foram gerados pelo agronegócio. Eu venho de uma cidade, e aí eu procurei aqui verificar, nem todos são representantes autênticos da Amazônia. Eu venho do Tocantins, um estado do norte do país. Nós estamos na região amazônica. Nós vivemos do agronegócio. Na minha cidade, em Araguaína, nós matamos ali todos os dias, fruto desse trabalho do agronegócio, em torno de 3.000 cabeças de gado. São famílias e famílias que vivem desse sustento e que têm ali, né, o seu ganha-pão, que fazem com que a nossa economia movimente. Eu estava ontem, percorri mais de 12 horas de voo para chegar aqui, eu estava no Pará, berço da região amazônica.
em Dom Eliseu, e lá eu conversava com um produtor rural, a dificuldade que é para hoje se empreender e para gerar renda nesse país. O produtor, nesse caso lá, ele produz soja, mexe com lavoura, ele fez o cadastro ambiental rural, que é o CAR, fez o licenciamento ambiental rural, que é o LAR, e aí, ONGs que a gente vê aí, financiadas, sabe-se lá por onde, firmam acordos com as tradings, e aí, meramente com dados aí, sabe-se lá de onde, talvez do Google Maps, acabam fazendo com que essas vendas desses produtos, desse produtor, por exemplo, sejam bloqueadas. Então, senhor presidente, eu quero aqui deixar essa mensagem. Não se pode prejudicar quem age corretamente. A maioria não pode pagar o preço de uma parcela, a exemplo dos madeireiros que devastam a nossa Amazônia e fazem com que isso aconteça. O agronegócio é uma base fundamental, todos, na sua grande maioria, agem corretamente para que a nossa economia gire, para que a nossa economia se mova e represente essa força econômica que o Brasil tem. Então, senhor presidente, essas são minhas palavras. Espero que todas essas questões que estão sendo discutidas aqui levem em consideração a representação que o agronegócio tem para o nosso país e para todo o Mercosul. Porque, afinal de contas, se hoje estamos aí podendo discutir um acordo com a União Europeia que vai fortalecer economicamente e dar ainda mais gás a esses produtores, não podemos deixar com que eventuais sanções cheguem até eles. Porque, afinal de contas, eu acredito que isso que nós estamos vendo, esse show midiático em torno da região amazônica, muito mais é por interesses obscuros em relação à grande biodiversidade que temos, do que realmente a vontade de contribuir com esse bem maior que o mundo inteiro tem e que nós, no Brasil, detemos com muito orgulho e podem ter certeza, trabalhamos para que seja fortalecida e para que seja, seja mantida como a base da nossa economia. Muito obrigado, presidente.